Filipenses capítulo 2. Vamos fazer a leitura aqui desde o verso 1 até o 18. A palavra de Deus diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós estou falando já por vários domingos, nas oportunidades que eu tenho de expor aqui a palavra de Deus, sobre o que é a teologia reformada, quais são as principais ênfases da teologia reformada. Nós estamos naquela que é a última delas, né, que é o viver para a glória de Deus, o que significa dizer que só Deus é merecedor de receber toda a glória. Eu talvez ainda tenha mais uma mensagem sobre isso, e depois do meu retorno dos Estados Unidos, eu quero falar sobre um outro assunto que não é muitas vezes muito pregado nas igrejas reformadas, que tem a ver com o mundo espiritual, o mundo angélico, o mundo decaído, os demônios, os seres espirituais, quer dizer, batalha espiritual, o que isso tudo significa, e pretendo iniciar lá, depois de agosto, uma série de exposições focadas aí nesse que também é um dos alvos da minha pesquisa recente, pela qual também eu vou aos Estados Unidos para fazer algumas pesquisas nesse tema. Voltando ao nosso aspecto aqui de hoje, então falar sobre o soli Deo gloria, o só Deus a glória, e eu dou o título a essa mensagem o seguinte, vivendo para a glória de Deus, mas entendendo aí os paradoxos da fé. É isso que eu quero mostrar nessa noite. Há três, pelo menos aqui nessa passagem, três paradoxos da fé verdadeira, de como se vive a fé verdadeira. Os maiores autores reformados da história sempre entenderam que existem certos paradoxos na Escritura. Veja bem, um paradoxo teológico não é uma contradição lógica, mas apenas uma tensão entre duas verdades que parecem se chocar, parecem ser contraditórias, mas porque a nossa mente é finita, é limitada e não consegue ver o todo, só consegue ver mesmo as partes. Então, porque nós sempre só conseguimos analisar as coisas parcialmente e nunca globalmente, existem certas verdades que nos soam, parecem para nós
que se chocam, que são contraditórias. Porém, na visão global, na visão divina, na visão dos céus, Deus, ao olhar para essas verdades, Ele não vê contradição nenhuma. Elas estão em perfeita harmonia lá na mente de Deus, no poder soberano de Deus. A Escritura mostra estas coisas, muitas vezes, sem querer dar explicações, sem querer encaixar uma coisa com a outra. Ela simplesmente revela, mostra e cabe ao ser humano crer ou não. Aceitar ou não que isso que está sendo dito é verdade ou não. Por exemplo, só para nós relembrarmos, né, ou a doutrina central, talvez, do cristianismo ortodoxo é a Trindade. Mas o que significa dizer que nós cremos na Trindade? São quantos deuses? Apenas um. Mas e como é que entra aí o número 3? Como é que Deus pode ser um e pode ser 3 ao mesmo tempo? Nós dizemos que há somente um Deus, que há apenas uma essência divina, só uma grande substância divina, há um só Deus. Mas essa substância, essa essência divina por excelência, é compartilhada integralmente, 100%, diríamos assim, por cada uma das 3 pessoas da Trindade. Percebe? Isso é uma asseveração de fé. Isso não se encaixa em lógica humana. E por isso também a Trindade é uma doutrina que não tem ilustração. Se você já viu alguma ilustração da Trindade e gostou dela, saiba de uma coisa, ela estragou a doutrina da Trindade. Ela não revelou para você claramente a doutrina da Trindade. Porque a Trindade não tem ilustração. Porque não há no mundo dos homens nada que possa espelhar desta maneira a Trindade, exceto talvez o próprio ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que também tem uma imagem e semelhança hoje distorcida por causa do pecado, por causa da queda. Então não há nenhuma ilustração no mundo, na natureza, que nos ajude a entender o que é a Trindade. Nós dizemos: há um só Deus, uma só substância, uma só essência, compartilhada integralmente, 100%, por cada uma das 3 pessoas. Então não é ou um ou 3, mas um e 3. Nós não temos como eliminar nenhuma nem outra. Nós temos que dizer, há um só Deus. Mas há também 3 pessoas. Isso não é uma declaração filosófica, não é uma declaração lógica da perspectiva racional filosófica, mas é uma declaração que é fiel à Bíblia, à Escritura. Porque a Escritura mostra isso. Por exemplo, lá em Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor um. Usa o numeral hebraico, né? Errad, apenas um. Deus é um, não é 2, não é 3, Deus é um. Nós vamos folheando a Bíblia e vamos encontrando outras declarações do tipo mostrando o Espírito Santo de Deus como Deus. Mostrando também que existe um anjo do Senhor no Antigo Testamento, que é Deus e ao mesmo tempo parece não ser Deus. É e não é? Como assim? Depois nós encontramos no Novo Testamento que esse anjo do Senhor ninguém mais é do que Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, que é chamado no Novo Testamento especificamente de Deus, com todas as letras. Encontramos, por exemplo, a fórmula batismal dizendo que é para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não 3 nomes, não no nome do Pai, no nome do Filho, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos diversas declarações do Novo Testamento mostrando as 3 pessoas juntas, unidas, recebendo o mesmo louvor, a mesma glória, a mesma honra. Né? O texto lido de Apocalipse 5, que diz ao Pai que está no trono, ao Cordeiro, seja a honra, o poder, a glória, ou seja, não há divisão entre eles, um não é maior ou menor do que o outro. Por isso que a teologia trabalha não meramente sobre uma base racionalista, mas trabalha sobre a base dos dados bíblicos, do que a Escritura diz. Se a Escritura diz que há um só Deus, mas que há 3 pessoas, há 3 nomes, ou que há um nome só, mas recebe-se 3 nomes para nós, então
Por isso que se chega à conclusão de que existe uma trindade. Outro paradoxo, outra verdade, ou são duas verdades que nós não conseguimos reconciliar plenamente na nossa mente, mas que são verdade. É verdade, é que na pessoa de Jesus, na sua pessoa, que é uma só, há duas naturezas. Uma pessoa, veja, a trindade não é bem assim, a trindade são três pessoas, uma natureza. Na pessoa de Jesus, é um pouquinho invertido isso. Uma pessoa, não duas. A pessoa humana, a pessoa divina. Uma pessoa, mas duas naturezas. A natureza humana, a natureza divina. Eu quero ler aqui uma declaração que vem de um concílio feito, um concílio realizado no ano de 451, ou seja, lá no 5º século, que sintetizou como é que funciona a questão das duas naturezas de Cristo. Olhe as declarações que aqueles teólogos fizeram. Eu vou mostrar aqui. Diz assim: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pula um pouquinho aí, na parte seguinte diz: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Percebe essas declarações? Inconfundíveis, quer dizer, não se mistura. Inseparável, quer dizer, não se separa. Como então? Ou não mistura ou não separa. Como é que funciona isso? Diz, não é nem assim e não é nem assim. Veja, a distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Ou seja, existe a natureza humana de Jesus, existe a natureza divina de Jesus, elas estão, de certo modo, unidas, assim, numa única pessoa, porém, não se misturaram. Não bateu no liquidificador e criou uma outra substância. Não, elas continuam existindo como substâncias puras. O Deus, o homem. Porém, unidos de tal maneira que não são separadas. Por que é que os teólogos lá de Calcedônia, no ano 451, fizeram isso daqui? Isso aqui é uma declaração filosófica? Isso aqui é uma declaração racionalista? Não. Isso aqui é uma declaração bíblica. É para fazer justiça aos elementos bíblicos. Porque a Bíblia revela no seu todo que a pessoa de Jesus Cristo é mesmo desta maneira. Mas isto é um paradoxo para nós. Porque nós teríamos que dizer, ou as duas naturezas de Jesus estão separadas, e aí em algum momento ele age como homem, e em algum momento ele age como Deus. Aliás, acho que você já ouviu esse tipo de declaração por aí. Ah, nesse momento Jesus falou como homem, nesse momento ele falou como Deus. Nunca. Nunca. Nunca ele falou no momento como homem, no outro como Deus. Ele sempre falou como Deus, homem. Ele sempre agiu como Deus, homem. Se você separa as naturezas, você está dividindo a pessoa de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode misturar as naturezas como se os atributos de uma passassem para a outra. Ou seja, como se a divindade da natureza divina de Jesus fosse comunicada, fosse passada à natureza humana de Jesus. Você não pode fazer isso. Porque senão, você criaria uma terceira natureza, uma coisa estranha, nem divina, nem humana, uma coisa diferente de tudo. E não é isso que o nosso Senhor é. São declarações que são aceitas pela fé, porque refletem as verdades aparentemente contraditórias da Escritura, mas que na verdade são paradoxais e não de fato contraditórias. Simplesmente a nossa mente humana, finita, limitada, não consegue ver o todo
só consegue ver as partes. Por isso nós temos a tendência de colocar umas contra as outras. E é por isso que surgiram todas as heresias na história, porque sempre as pessoas vão eliminar uma das verdades bíblicas para ficar com a outra. Fazia, por exemplo, um dos defensores da separação das naturezas, chamava Nestório, devia o nome de nestorianismo na história, que dizia, Jesus uma hora agia como homem, outra hora agia como Deus. Ou então, uma outra também heresia que surgiu, que chamava-se monofisismo, que era a junção, a união e a mistura das duas naturezas, formando uma só, misturada. Geralmente as pessoas vão optar por uma ou outra das verdades e não vão conseguir entender que na Escritura elas funcionam conjuntamente. Provavelmente esses teólogos, porque viveram antes do iluminismo, não eram aprisionados pelos padrões de lógica humana que se desenvolveram e racionalistas que se desenvolveram depois do iluminismo. Veja, a confissão de fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé, que nós adotamos como a fiel exposição das Escrituras, também é anterior ao iluminismo. E ela também tem declarações assim. Por exemplo, veja essa declaração que é feita na confissão de fé de Westminster, no capítulo 5. Isso aqui é só a parte histórica para situar os irmãos. Capítulo 5 da confissão, o parágrafo 4, que diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta, ou seja, a providência, se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Entendeu o que está dizendo? O que a confissão está dizendo? Está dizendo o seguinte: a providência de Deus é tão abrangente, que ela se estende a todas as coisas que existem, a todos os acontecimentos, a todos os atos, inclusive a primeira queda, provavelmente uma referência a Adão e Eva. Mas podíamos até recordar dizer, a própria de Satanás também não está fora. Porque Satanás cai moralmente antes, evidentemente, de Adão e Eva, até porque ele é o instrumento da queda de Adão e Eva. Mas até aí, a declaração, então, estabeleceu a abrangência da providência, da soberania de Deus. Agora veja como ela vai qualificar isso. Ele vai dizer, então, que se estende a todos os homens, pecados dos homens e dos anjos, e isto não por uma mera permissão. Então, o que está sendo dito é o seguinte: Deus não disse o seguinte, olha, pequem lá que eu vou fazer de conta que não estou vendo. Eu vou olhar para cá enquanto vocês pecam lá e eu faço de conta. Não, não é isso não. Não é uma mera permissão, faz o que vocês quiserem. Então o que é? É uma coação divina? É Deus fazendo o homem pecar? Não também. Veja que ele diz, mas por uma permissão tal que. Então eles estão qualificando a permissão. É permissão. Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do pecado. Ele permite. Porém não é uma permissão de quem lava as mãos, tipo Pilatos. Não é uma permissão de quem vira as costas e diz, eu faço de conta que não vejo. Não. É uma permissão, eles dizem, que, por causa dos santos desígnios de Deus, sabe poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Ou seja, a vontade de Deus permeia todas as atitudes das criaturas, todas. Não é uma permissão para o mal, não é uma ação, é uma permissão. No entanto, não é uma permissão de braço cruzado, é uma permissão que está regulando, conduzindo todas as coisas para a glória dele mesmo. E aí vem a declaração final, que parece ser totalmente contraditória, por padrões logicistas, por padrões racionalistas, mas que é bíblica, reflete o que a Bíblia ensina. Veja. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo.
Alguém poderia dizer, mas se Deus ordenou, regulou, se Deus determinou, decretou, permitir que o homem pecasse, que o mal entrasse no mundo, então isso não faz dele o Criador ou o autor, aquele que de alguma maneira está exigindo a existência de? Os teólogos me dizem, não. Não, porque a Escritura não ensina isso. Não é porque a lógica mostra para isso mesmo, o racionalismo não é para isso mesmo. Mas a Escritura não mostra isso. Então, mantém-se as duas verdades, ambas, parecem contraditórias para mentes finitas. Qual é o erro? É a mente finita achar que pode julgar essas coisas. E o que ela faz então? Corta uma fora. Frequentemente, esse é o erro tanto de hiper-reformados ou hiper-calvinistas, quanto de arminianos, que são aqueles que creem em livre-arbítrio. Uns creem que os homens são meio que robozinhos governados pela divindade, e outros creem que os homens fazem o que eles bem quiserem sem Deus intervir. O que estão fazendo os dois? Decepando uma parte da Escritura, uma parte da verdade de Deus. A Escritura mostra que as duas coisas funcionam ao mesmo tempo. É claro que Deus é maior, é claro que Deus é soberano, é claro que Ele está acima de tudo. Mas ao mesmo tempo, nesse poder dele, nessa grandeza dele, Ele dá liberdade e responsabilidade ao homem para que ele haja, para que ele faça, para que ele trabalhe. E pague o que fez ou deixou de fazer. Mas o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Porque ele mostra 3 paradoxos extraordinários da fé cristã. Eu começo com o primeiro, que está a partir do versículo 1 e vai até o versículo 11, que mostra o paradoxo, aquilo que parece uma contradição, mas não é, entre a humilhação do crente e a exaltação do crente. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: na humilhação você é exaltado. Isso é lógico? Não. Nada, absolutamente. Mas está falando, só na humilhação você é de fato exaltado. E aí ele usa o exemplo de Cristo. E na verdade Paulo está usando esse texto todo para resolver problemas internos entre os irmãos de Filipos, que estão brigando entre si. Porque estão querendo destaque, um quer ser mais sábio, um quer ser mais importante, um quer ter a palavra final em todos os assuntos. E aí eles querem fazer o seguinte: olha, meus irmãos, nós precisamos abandonar as divisões. Nós precisamos ser irmãos, unidos. E qual é o segredo para isso? Ele fala, considerar o outro melhor. Sempre pensar que o outro é melhor do que você. Esse é o segredo. Sempre pensar que o outro é melhor. Olha, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória quer dizer glória própria. Buscar a própria glória. O contrário de buscar a glória de Deus. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Como fazer isso? Difícil demais. Então ele dá o exemplo de Cristo. Está no versículo 5. Ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Resumindo, um sentimento de abrir mão dos seus direitos. Um sentimento de não exigir a glória para si, ou o reconhecimento, que às vezes a gente acha que deve ter. Mas abrir mão, humilhar-se. Porque na humilhação, é isso que Paulo vai dizer aqui, na humilhação é que existe a verdadeira exaltação, paradoxalmente falando. Veja como ele coloca aqui o que Cristo fez. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele começa a fazer as declarações que provavelmente fosse um cântico, um hino da igreja primitiva, devia ser cantado isso nas igrejas, e Paulo pega provavelmente esse hino e coloca na carta, inspirado pelo Espírito Santo, claro, mostrando aqui uma teologia perfeita também unida à música. Ele diz, o que foi que Cristo fez? Ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, Cristo sendo Deus, por isso que existe a Trindade, que ele está falando, ele é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo. Alguns interpretam mal essa passagem, pensam que Jesus abriu mão da sua divindade para vir à terra, como se ele tivesse aberto lá um armário no céu e pendurado a divindade lá no armário e descido sem ela aqui para a terra. Claro que não. Jesus não abriu mão da sua divindade, ele abriu mão das suas prerrogativas de ser reconhecido como Deus. Ele podia descer aqui e exigir: eu sou Deus, adorem-me, prostrem-se diante de mim. E podia até dizer: se não vai fazer isso, vai fazer na marra. E obrigar as pessoas a fazer isso. Ele tem poder para isso. Ele podia exigir que fosse tratado como Deus durante todo o seu ministério. Mas ele abre mão de ser reconhecido diante dos homens e tratado como Deus. Ele não nasceu no palácio de Herodes em Belém. Ele nasceu numa manjedoura em Belém, ao contrário de Jerusalém. Ele abriu mão. É esse o ponto que Paulo está dizendo. É este sentimento que leva à glória. Mas primeiro passa pela humilhação. Primeiro passa pelo abrir mão dos seus direitos. O texto diz, veja que o texto faz uma espécie de V. Por que V? Porque ele vai falando declarações altas, mostrando como ele vai descendo, 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 até chegar ao ponto mais baixo do V. E então ele começa a subir, 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 subir. Forma bem certinho uma estrutura em V. Parecida com aquela do credo apostólico, que também foi formulado por volta aí do final do primeiro século. Eu, inclusive, tenho ele aqui para nós vermos. Olha o que diz o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora veja a parte para Cristo, como forma um V. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Ou seja, só descendo, 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 descendo. Até o ponto mais baixo, Hades aqui é morte, estado de morte, punição total, punição completa. Mas aí começa a subida. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar para os vivos e os mortos. Então forma uma estrutura. Desce e depois sobe. É isso que acontece aqui também em Filipenses, no capítulo 2, porque fala, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte. E morte de cruz, a mais baixa, a pior, a mais horrível, a mais maldita. Então aí está o ponto mais fundo do V, fundo do poço. Tá? No estado de morte de cruz. Aí vai começar a elevação. Vai começar a subida. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o paradoxo entre humilhação e exaltação. No resumo, é aquilo que o próprio Jesus declarou de uma maneira tão enfática em Lucas capítulo 14, versículo 11, ele disse, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é lógico? Isso é algum padrão de lógica mundana? O mundo pode crer nisso? O mundo pode aceitar isso? De forma alguma. O mundo crê que quem se exalta é exaltado. E que quem se humilha só vai ser humilhado. Mas, paradoxalmente, o cristianismo, a verdade bíblica, diz o caminho da glória é o mesmo caminho da humilhação. Porque isso aconteceu com Cristo. Queridos, viver para a glória de Deus só é possível quando nós abrimos mão da glória própria. Caso contrário, é impossível viver para a glória de Deus. Quando nós estivermos a cada passo pensando em como seremos recompensados, em como seremos reconhecidos, em de que maneira seremos aplaudidos, cada passo pensando qual é a minha vantagem, o que eu levo nisso, qual é a minha participação, só vivemos para nós mesmos, para nossa glória pessoal. E isso significa o quê? Da parte de Deus?
humilhação no final. O caminho da autoexaltação é o fim da humilhação. Deus disse isso. Quem se exalta será humilhado. Mas aquele que, ao exemplo de Cristo, com o sentimento de Cristo, mesmo que Cristo teve, se humilha, abre mão dos seus direitos, esse, Cristo diz, será exaltado. Frequentemente, meus irmãos, na igreja, na nossa vida, os grandes problemas surgem porque nós não queremos abrir mão dos nossos direitos. Nós sempre pensamos mais ou menos assim: se é meu direito ter isso, os outros que se virem. Frequentemente a questão do testemunho da igreja para o mundo passa por essa concepção. Eu só estou fazendo o que é meu direito. Eu só estou buscando os meus direitos. O que vale a perder a glória? O que vale a perder a glorificação do Senhor? Aos Coríntios, Paulo escreveu sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: por que eu vou abrir mão de comer de algo que eu sei que não é pecado, que não é ilícito da perspectiva legal, porque eu corro o risco de escandalizar o próximo? Por que eu faria isso? Ele pergunta. Ele diz: porque é para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. É só quando eu entendo que é para a glória de Deus que fica fácil abrir mão, mesmo daquilo que parece lícito para mim. Mas como Paulo disse, não convém. Só quando eu entendo que é para a glória de Deus, então eu consigo abrir mão daquelas coisas que eu acho que eu tenho. É no caminho da humilhação que nós vemos a verdadeira exaltação, e isso é um paradoxo. O próximo que está na passagem, veja comigo, é o que mais diz respeito ao assunto que eu iniciei a mensagem, que está aqui nos versículos 12 em diante. Ele diz: assim, pois, então veja que ele está continuando a história, está ligando as frases uma com a outra. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele vai dar uma ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Frase forte, um imperativo, uma ordem direta, reforçada com alguns termos do Antigo Testamento que não deixam dúvida da importância, da necessidade de fazer o que ele está mandando. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, os dois termos do AT, do Antigo Testamento, que reforçam isso, mostrando que é diante de Deus que nós temos que fazer isso, e portanto não há desculpas, não há como fugir. Pergunta: não somos salvos já? Então por que teríamos que desenvolver a nossa salvação? Quase como se eu dissesse: vão se salvando dia após dia. Como assim? Eu já não sou salvo. A Escritura não fala isso, por exemplo, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Então, se eu já sou salvo, se eu já tenho a salvação, por que eu precisaria desenvolver a salvação? Porque a Escritura ensina que tem que desenvolver. Ele está falando aqui, provavelmente, do processo de santificação. Então, quando uma pessoa é salva pela graça, é justificada pela fé, nasceu de novo, nesse momento ela está salva, está mesmo. E digo para você, nunca vai perder essa salvação. Não vai, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Mas isso não nos torna autômatos, isso não nos torna alguém ou pessoas que agirão por um impulso meramente externo, sem a nossa participação da vontade e da liberdade que o próprio Deus nos dá e que gera responsabilidades. Desenvolvei, você tem que fazer isso, com temor e com tremor. Então é o seguinte: é a batalha pela santificação, dia após dia, na vossa luta contra o pecado. Hebreus fala: não chegaste ainda ao sangue,
Em outras palavras, dá para lutar mais. Ainda tem mais um espacinho aí para ser mais santo, até o sangue se for preciso. Você não está sangrando ainda para lutar, para resistir o pecado que tenazmente, né, gruda em nós, tenazmente nos assedia. Qualquer pessoa que lê o versículo 12, se lesse apenas ele, ficaria com a impressão que tudo depende do homem. Que os homens é que desenvolvem a salvação e que, consequentemente, se eles não fizerem isso, eles não serão salvos. E eu digo para você, é verdade isso. É verdade. O texto está falando isso. Mas não é toda a verdade. Não é a única verdade. Porque no mesmo texto e no verso seguinte, o apóstolo Paulo diz algo que soa contraditório às nossas mentes. E que qualquer pessoa que se basear apenas em leis da lógica vai dizer ou isso ou aquilo. Ou o verso 12 ou o verso 13. Eu não posso ficar com os dois. Mas a fé diz, sim, os dois. Duas verdades paradoxais. Parecem contraditórias na nossa mente. Porque nós só conseguimos ver as partes. Mas na mente de Deus elas são perfeitas. Elas se encaixam perfeitamente. Olha o verso 13. Após dar a ordem tão enfaticamente, tem que desenvolver a salvação com temor e tremor. Ele diz, é uma explicação. Pois Deus é quem efetua em vós duas coisas. Tanto o querer, quanto o como o realizar, segundo a boa vontade dele. Deus é quem efetua, ele usa uma palavra na língua grega, quer dizer, ele é quem dá a energia para isso, ele é quem capacita, é quem habilita, é quem possibilita duas coisas na sua vida. Querer, ou seja, se eu quero desenvolver a salvação, se eu estou sentindo temor e tremor por isso, foi porque Deus me capacitou a querer isso. E Ele não para aqui. Ele não apenas capacita o querer, mas capacita também o concretizar, o tornar real aquilo que até então era só um desejo. Ou seja, me capacita para que eu faça, tenha atitudes de santidade. Como assim? De quem é, afinal de contas, a responsabilidade? É da igreja ou é de Deus? Mas talvez Paulo vai explicar esse negócio no versículo próximo, né? Aí você continua lendo e não vê explicação nenhuma. Passa batido e segue o jogo. Segue a história sem dar explicação. Em outras palavras, é isso o ponto final. As duas coisas são verdadeiras. Cabe ao ser humano desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Mas ele não pode se esquecer. Ele não pode olvidar, ele não pode eliminar a verdade complementar dessa história. Que é Deus quem faz isso. Que é Deus quem capacita a cada crente, a cada ser humano crente, a querer ser santo e a praticar atos de santidade. Tanto na esfera do querer, quanto na esfera do fazer, do concretizar. Eu poderia usar centenas de outros textos na Bíblia para explicar isso. O tempo todo ela faz isso. O próprio Paulo, numa certa circunstância, em que ele está defendendo o ministério dele, porque ele está sendo atacado de ser um apóstolozinho insignificante, diante daqueles grandes apóstolos de Jerusalém, aí ele diz, tudo bem, eu sou mesmo, sou um aborto, eu sou o último dos apóstolos, nem devia ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas tem uma coisa, trabalhei muito mais do que todos eles. Poxa, Paulo, que declaração, hein? Você está meio
orgulhoso nessa história, né? Trabalhei muito mais do que todos eles. É mentira? Mas pura verdade. É só olhar quem foi mais longe, quem passou por tantos países, quem plantou todas as igrejas. Paulo plantou mais sozinho, igreja sozinho, do que todos os outros 12. Mas a próxima declaração equilibra as coisas. Todavia, não eu, mas a graça do Senhor comigo. Eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça do Senhor comigo. Só crente consegue falar essas duas coisas ao mesmo tempo. Só crente consegue crer que essas duas coisas estão juntas, andam juntas. Um dia, o apóstolo Pedro lá, depois do Pentecostes, se levantou e pregou aos judeus. Isso está registrado em Atos 2. E lá por volta do versículo 22, 23, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: para os judeus que estavam ali, falando da morte de Jesus, lá na cruz, ele diz o seguinte: Jesus morreu sim, mas saiba de uma coisa, ele foi entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus. Ele foi entregue, ele foi crucificado porque Deus designou isso, porque Deus determinou isso, porque isso estava escrito antes da fundação do mundo, e com todos os detalhes. Cada parte da vida de Jesus cumpre profecia, cumpre profecia. Eles rasgam as vestes de Jesus, para cumprir o que estava escrito. Né? Judas o trai, para cumprir o que estava escrito, que estava mais perto de mim, levantou contra mim o calcanhar. Tudo o que está acontecendo, cumprindo profecia, cumprindo profecia. Aconteceu com ele, porque foi determinado por Deus. Mas aí Pedro vira para os judeus e fala: vocês o mataram. Peraí, Pedro, calma aí. Quem foi que matou quem? Afinal de contas, foi Deus? Ou foram os judeus? Ele fala: vós o matastes crucificando-o por meio de mãos iníquas dos romanos. Culpa de vocês. Vocês mataram. Não foi Deus? Não foi Deus que o entregou pelo determinado desígnio dele? Como pode ser Deus? E ao mesmo tempo, pode ser os homens? Não sei. Não tenho explicação. Não sou advogado de Deus, eu não tenho que tentar defendê-lo. Eu só tenho que dizer: está escrito. É assim que é. Os irmãos de José, um belo dia resolveram vendê-lo para os midianitas que iam para o Egito. Anos mais tarde, eles vão buscar comida no Egito. Quem está lá? José. José os encontra, depois que eles o reconhecem, eles dizem: agora chegou a hora. Agora ele vai se vingar pelo que nós fizemos contra ele. José chama e diz aqui: vocês intentaram o mal contra mim. Ele lembra. Vocês tentaram fazer o mal contra mim. Mas não foram vocês que me mandaram para cá, não. Foi Deus. Foi Deus quem me mandou para o Egito, para que eu fosse por pai de Faraó. E agora eu posso salvar vocês. Agora eu posso dar comida para vocês. Não vão morrer. Como assim, José? Quem foi que mandou quem para o Egito? Foi Deus que mandou você para o Egito? Ou foram os seus irmãos que venderam você e mandaram você para o Egito? José diz: os dois. As duas coisas funcionam perfeitamente, se encaixaram perfeitamente. Elas não são, quanto parece, mas não são contraditórias. A declaração que explica tudo é a seguinte: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nunca mal. Deus nunca faz o mal. Deus nunca age no mal.
mesmo no mal, Ele faz o bem. Ao permitir, ao determinar, ao regular, ao decretar permissivamente o mal, Ele está pensando no bem, sempre o bem. Então, Ele pode até mesmo transformar um ato mau em algo essencialmente bom. Só Deus pode isso. Isso é paradoxal para nós. Nós temos que dizer que Deus fez o mal. A lógica exigiria isso de nós. A razão humana exige isso de nós. Deus fez o mal. Não, Deus fez o bem. Quem fez o mal foram vocês, que me venderam. Quem matou Jesus foram vocês, Pedro diz, que crucificaram ele por mãos iníquas. Mas quem ordenou isso foi Deus. Então, ao mesmo tempo em que Deus ordena, Ele não é o autor. E eu preciso aceitar isso. Porque é bíblico, simplesmente. Não porque satisfaz a minha razão. Não porque, de alguma maneira, isso é uma declaração lógica para mim. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Ralem, lutem, batalhem. Esforcem-se ao limite para serem santos. Lutem até o sangue para resistirem ao pecado. E saibam ao mesmo tempo que todo o poder, toda a capacitação, o querer, o realizar, vem de Deus. Aceite as duas coisas. Não tente eliminar uma ou outra, você vai cair em alguma heresia. Aceite as duas coisas. Ambas estão aqui na Bíblia. E o terceiro paradoxo desse texto tem a ver com a sensação, o sentimento do próprio Paulo em relação a ele, ao estado dele, à vida dele, às expectativas dele. Veja que ele continua no versículo 14, ainda ligando ao ponto anterior, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha, outro texto interessante, né? Nós já não somos isso? Pela fé. Nós já não somos filhos de Deus inculpáveis? Já somos. E ele diz, tem que se tornar também. Você já é, mas tem que se tornar. E você se torna isso na prática, vivendo, praticando a fé, praticando as ações da palavra de Deus. Desse modo vão resplandecer como luzeiros no mundo. Ele continua, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Você está preocupado com o trabalho, não quero trabalhar à toa. Para isso eu quero ver os frutos, o resultado na vida de vocês. Mas ao 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui está o terceiro paradoxo da fé desta passagem, que é a relação, meus irmãos, entre sofrimento e alegria. Veja que eu já falei de humilhação e exaltação, soberania de Deus e liberdade humana. Só finalizando essa parte da soberania versus liberdade, nós não somos responsáveis pelos nossos atos apenas porque Deus diz, vocês são responsáveis. Não é uma mera imposição divina, mas porque Ele nos dá liberdade suficiente para sermos responsáveis. Isso nunca é livre-arbítrio. A teologia reformada nunca defendeu livre-arbítrio, que seria a capacidade de agir contra a sua própria natureza. Mas fala-se na teologia reformada de livre agência, que é a capacidade de agir com certa liberdade dentro da sua esfera de ação normal. Deus nos dá esta liberdade, a de agir, e por isso Ele cobra de nós. Senão seria injusto se Ele exigisse de nós, faça isso, sem nos ter dado uma liberdade de agir dentro dos limites da nossa própria natureza. Nunca contra ela, o que seria de fato livre-arbítrio, o que nós não defendemos, não cremos. Então, veja os paradoxos. Humilhação versus exaltação, soberania versus liberdade humana e, finalmente, o paradoxo do sofrimento versus alegria.
Também não é lógico. Não para o mundo. Se você sofre, você não pode ser feliz. Se você está sofrendo, como é que você vai ser alegre? O mundo fala que a alegria depende do quê? Das festas, do prazer, das comemorações. Quando é que você comemora? Quando o seu time ganha, né? Quando agora na Copa do Mundo o Brasil ganha. Já imaginou? Já imaginou você? Se imagina aí que você é um espanhol, né, nesses dias. Né? Não está muito fácil ser espanhol nesses dias. E aí você acabou o jogo contra a Holanda e você comemorando. Pirou, né? A não ser que ele é um espanhol contra o país dele. Tem muita gente torcendo contra o Brasil por razões extras, tal, econômicas e políticas, enfim. Não é lógico você torcer, você comemorar um gol contra. Não é lógico você comemorar um sofrimento. Mas é exatamente isso que Paulo está mandando. Comemore o sofrimento. Olha a palavra congratulai-vos comigo. O que é congratular-se, meus irmãos? É se cumprimentar, dizer que legal, vencemos, olha que maravilha, parabéns. É isso. Por que ele está mandando se congratular? Se eu for oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé. Vou usar aqui uma palavra mais fácil. Eu disse, se me rasgarem, se me matarem, sangrentamente, se fizerem isso comigo, se pegarem uma espada e me rasgarem sangrentamente, comemorem gol. Estranho, não? Lógico? Nada. Absolutamente. É isso que ele está falando. Mesmo que eu tiver que enfrentar uma morte sangrenta, ser oferecido como libação, quer dizer, derramar um pouquinho de sangue em cima do sacrifício que já foi feito. Se o meu sangue for um pouquinho de sangue sobre o sacrifício de Cristo, que é para a salvação de vocês. Ou seja, se o Império Romano, Paulo está preso, lembra-se, né? Está preso, aguardando uma sentença, a qual poderia ser pena de morte. E seria, de fato. A gente não sabe se já depois desse evento ou se mais tarde. Talvez ele tenha se livrado desta condenação aqui, mas não se livrou de outra depois. Paulo foi decapitado, o irmão sabe, né? Por ser um cidadão romano, Paulo tinha certos privilégios. Um deles era morrer rapidamente. O privilégio, talvez você não seja muito interessado nele, mas era um privilégio que ele tinha na época. Ou seja, se ele não fosse cidadão romano, ele podia ser morto lentamente. Qual seria uma morte lenta? Crucificação. Por isso que Pedro, ao que diz a tradição, que não era cidadão romano, foi crucificado. No entanto, Paulo, como era um cidadão romano, ele não seria crucificado, ele poderia ser morto, né, executado de forma rápida. Qual é a execução mais rápida? Né? Cortar o pescoço. Decapitação. Então, a história diz que Paulo foi decapitado. Realmente cortaram, ele perdeu a cabeça. Mesmo que isso aconteça comigo, uma morte sangrenta, terrível, comemorem. Comemorem. Se alegrem comigo. Paradoxo. Não é lógico. Não segue os padrões humanos da lógica. Isso é fé. Isso está além da razão. Isso só quem enxerga do alto, só quem tem a visão do todo, só quem compreende globalmente a história consegue entender. Nós nunca vamos entender estas coisas, não nesta vida. Mas elas são verdadeiras. Elas estão na Bíblia, elas estão nas Escrituras. E nós temos que aceitar todas elas. Mesmo que a cabeça aqui dentro fique assim. Vum, vum. Porque é sempre mais fácil optar por uma coisa ou outra.
É sempre mais fácil ficar com uma verdade em detrimento da outra. Insisto, paradoxo não é contradição lógica, é apenas algo que nós não conseguimos entender, que ultrapassa a nossa capacidade e que aponta para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, revela para nós de uma forma estrondosa quem é Deus, que tamanho tem esse Deus. Impossível medir, impossível compreender, além de todo o entendimento. Esse é Deus. Quando eu compreendo ou aceito aquilo que a verdade, que a Bíblia mostra e que é verdade, eu estou no caminho de glorificá-lo. Glorificá-lo não quer dizer entendê-lo. Glorificá-lo quer dizer glorificá-lo. Que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre glorificá-lo. Oremos. Deus, concede a cada um de nós uma fé assim tão robusta como teve o teu servo apóstolo Paulo, que viveu esses momentos tão drásticos, dramáticos da sua vida e nunca, jamais perdeu o senso da alegria verdadeira, da fé verdadeira, mesmo passando por tribulações e sofrimento, sempre experimentando a alegria. Que nós sejamos como Jesus, ó Deus, dispostos a abrir mão dos nossos direitos para o bom testemunho do Evangelho, para a propagação da verdade e para que o teu nome e a tua glória sejam exaltados. Permite, Senhor, que entendamos os limites da nossa liberdade cristã, vivendo com um testemunho verdadeiro perante o mundo, Senhor Deus. E ao mesmo tempo, crendo na tua grande e perfeita soberania, na capacitação que o Senhor mesmo concede a cada um de nós de vivermos para a tua glória. E acima de tudo, tenha sempre, ó Deus, misericórdia de nós, porque somos tão pequenos, tão falhos, tão pecadores. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.